Verdade para vocês. Realmente eu acabei de crer que os crentes se merecem, cara. Porque os representantes que eles têm, esses pseudo-acadêmicos, é uma forçação de barra tão baixa e tão ridícula que a gente é obrigado a vir aqui e ter que escancarar a covardia com que esse pessoal faz com o conhecimento acadêmico. Esse camarada aqui, não vou atacar ele pessoalmente, mas o argumento dele é um argumento ridículo. Ridículo. Mas a gente vai ver como é que a gente desmascara toda essa mentirada, essa porcalhada que ele fez sobre a questão do êxodo, querendo colocar como se o êxodo fosse algo histórico, refutando, e vai agora receber uma refutação em cima da refutação dele. Vamos ver o que ele diz sobre o êxodo. Nenhum egípcio fez uma entrevista com Moisés depois que ele abriu o Mar Vermelho, né? Então tá certo, é muito bacana isso, né? Realmente. Não sei nem como continuar esse vídeo depois disso, né? Realmente. Uma hora depois. Eu imagino, né? Depois de Moisés já ter passado ali, né, no Mar Vermelho, já ter chegado do outro lado e tal, um egípcio desesperado ali, nadando, consegue atravessar o Mar Vermelho, sabe sei lá como, chega lá para Moisés. Moisés, vem cá, deixa eu fazer uma entrevista com você. Por favor, Moisés, deixa eu fazer uma entrevista, eu quero registrar esses feitos aí. Não dá, cara, é assim, tipo, é uma imaginação muito fértil, realmente. A prepotência é bem alta e bem evidente desse cidadão, achando que ele está com a verdade, achando que ele, como um apologeta, já chegou à conclusão de que o êxodo é um fato histórico, pronto, e acabou. É de deixar o queixo caído, tanta arrogância. Mas vamos lá, o que é dele está guardado e daqui a pouco vocês vão ver como é que ele vai ser desmascarado. Mas enfim, por detrás desse argumento da entrevista, né, que foi o melhor assim, que eu já vi até hoje, né, o mais divertido de todos, tem um argumento que os ateus realmente usam e que alguns críticos da Bíblia usam realmente para falar que o êxodo nunca existiu, que é que os egípcios não narraram o êxodo. Né, porque na cabeça deles, se o êxodo tivesse existido, não teria sido narrado apenas pelos israelitas, mas também pelos egípcios. Só que tem um probleminha com esse argumento. Mentira! Nenhum ateu nunca, se falou, é um desavisado. Nenhum ateu estudioso da história antiga ali do Oriente Próximo nunca falou que o êxodo não existiu. Ele está usando uma estratégia para levar o ouvinte a entender aquilo que ele quer passar. O que a gente não admite é um êxodo nas proporções e magnitude que a Bíblia relata. Isso é fácil de provar. Nenhum estudioso sério nunca falou que não existiu um êxodo ali, porque êxodo é algo comum. Desde a história da humanidade, as pessoas saem de um lugar para o outro por mudanças climáticas, por guerras. Isso sempre vai acontecer. Olha só a esperteza dele. Ele está dizendo que os ateus afirmam que nunca teve um êxodo. Nós não afirmamos que nunca teve um êxodo. Êxodo é algo comum, é algo que acontece o tempo todo, desde que o homem surgiu na face da terra. Mas vamos lá. Que os egípcios, eles não tinham nenhuma razão para narrar o maior vexame que seria da história deles, um fracasso monumental, retumbante desse nível. E todos os autores concordam sobre isso. Eu deixo só citar um aqui, né? Tem um aqui que eu separei, esse artigo acadêmico escrito pelo Gerald Wheeler, que escreveu aqui. Deixa eu colocar um zoom aqui. Olha o que ele falou sobre isso. Os monarcas egípcios nunca foram dados a registrar derrotas e desastres, e certamente não a perda de uma brigada de carruagens durante a perseguição de escravos fugitivos. Cara, ele está falando uma coisa mais óbvia, né? Porque todas essas inscrições que foram preservadas de faraós eram inscrições de vitórias dos egípcios. Até tem, inclusive, um caso muito famoso, muito conhecido, da Estela de Mener-Ptah, onde vai dizer o seguinte, vou colocar mais um aqui, onde eles vão dizer, isso aqui é um faraó,
Ascalão foi conquistada, Gezer foi tomada, e Odoã ficou como se não tivesse existido. Israel está destruído, a sua semente não existe mais. A Síria tornou-se viúva para o Egito, e assim por diante. Ou seja, ele vai registrar todas as vitórias, todos os feitos dele. Você não vai ver aqui ele falando, teve um país aí que me humilhou, levei uma sova desse país aí. Concordo com você. A história é contada pelos vencedores. Mas o seu argumento ele tem uma falha, e já vou te mostrar qual é. Esse povo massacrou a gente, fui humilhado, só me resta choro e ranger de dentes. Não, você nunca vai ver o Faraó registrando fracassos dele. Pelo contrário, essas estelas aí, essas inscrições que foram preservadas até hoje, vai ser sempre ele se gabando de alguma conquista, às vezes até exagerando, né, na conquista, como que ele falou, né, que... Como os próprios autores bíblicos, que exageraram de forma escancarada, que não tem nem como vocês defenderem. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Israel está destruída, a sua semente não existe mais. Só que a gente sabe que Israel continua existindo. Então, ele sempre está se gabando de alguma coisa em linguagens exageradas, usando hipérboles e tudo mais. Você nunca vai ver ele registrando um fiasco, um fracasso monumental. Vocês vão ver como ele vai cair no próprio argumento dele. Ele é um apologeta, então ele tem por base a Bíblia como seu pilar para ele ter que desenvolver todo o seu argumento. Todo o seu argumento ele é baseado na Bíblia. Como apologeta, ele tem que acreditar que a Bíblia fala a verdade e que a Bíblia contém fatos históricos. No próprio argumento dele, ele vai se atrapalhar. Vamos lá. Muito menos o fracasso desse nível, né, de escravos fugitivos terem devastado o Egito e, pior ainda, né, os próprios soldados do faraó terem sido completamente destruídos no Mar Vermelho. Obviamente, nenhuma fonte egípcia oficial iria registrar um vexame histórico desse nível. Agora, isso não significa que os egípcios não fizeram registros do êxodo do Egito, diferente daquilo que o Jason fala. Por quê? Porque eles registraram sim, inclusive se você for ver a história antiga do Egito e também nas fontes da época, por exemplo, ali por volta da época de Jesus, um pouco antes, você não vai ver nenhuma fonte negando o êxodo do Egito. Você não vai ver ninguém falando que os israelitas inventaram o êxodo, que eles nunca tiveram no Egito. Essas críticas modernas que a gente vê. Então tá, seu argumento é, se ninguém em uma determinada época não contradizeu, não disse o contrário, significa então que é verdade? Então esse é o argumento. Então descobrimos agora uma forma de saber se algo é verdade ou não. É quando esse algo fica em silêncio e não é refutado. Aí então quer dizer que agora o teu argumento é esse. Se não foi refutado, significa então que é verdade. Interessante, como acadêmico, você usar esse argumento. Interessante. Liberais, a partir ali do século XVIII, XIX em diante, você não vai ver na literatura antiga. Nenhum povo na história antiga negava que de fato os hebreus estiveram no Egito e que de fato houve o êxodo. Eles tentavam simplesmente fazer um revisionismo daquilo que a Bíblia dizia, ou seja, eles negavam que o êxodo aconteceu da forma que a Bíblia descreve, mas eles não negavam que houve o êxodo. Inclusive tem um autor egípcio chamado Manetão. Esse Manetão aqui, ele era sacerdote egípcio e historiador. Ele viveu ali por volta do século III a.C. Depois vocês pesquisem mais sobre ele. E ele vai escrever uma história do Egito, onde ele vai reconhecer que os hebreus de fato estiveram no Egito e de fato houve o êxodo. Só que, claro, como ele era um sacerdote egípcio escrevendo provavelmente ali a serviço dos faraós, ele não escreveu o relato tal como ocorreu na Bíblia. Ele faz, na verdade, Maneto escreveu que os hebreus saíram do Egito num êxodo? Tá, beleza. Mas ele escreveu tirando e retocando algumas coisas, né? Pra mim é novidade. Maneto citar os hebreus na época lá do Bronze Tardio é uma novidade pra mim isso aí. Revisionismo do êxodo, mas sem negar que de fato os hebreus estiveram lá e que de fato houve o êxodo do Egito. Inclusive tem esse artigo aqui que eu recomendo, esse artigo aqui é muito bom, do Instituto Bíblico Armstrong, não David Armstrong, é outro Armstrong, onde ele vai falar da versão egípcia do êxodo. Porque, repito, diferente da versão que esses neoateuzinhos aí falam, que como se o êxodo nunca tivesse existido, até mesmo naquela época, até os inimigos dos judeus, os inimigos dos cristãos, eles reconheciam que houve o êxodo do Egito. Só que eles davam uma outra versão, uma versão deles para a história. E aqui ele vai mostrar... Ah, entendi agora então.
Ah, então eles reconheciam o Êxodo, mas davam uma outra versão. Agora, como é que você chegou à conclusão de que essa outra versão está se referindo ao Êxodo da Bíblia? Você achou isso? Ou essa outra versão não é a verdadeira? Como é que a gente chegou a essa conclusão? Tem alguma ponte feita entre o relato bíblico e essas fontes que foram retocadas? Você investigou e chegou a essa transição de mudanças e de retoques? Porque isso é que é importante. Você chegar e identificar esse processo de transição para uma nova versão é diferente da antiga. Você chegou? Não tem? Ah, então você tem uma versão completamente diferente, mas aí você está afirmando que é uma versão diferente porque foi retocada no modelo egípcio. Ah, tá. Entendi. A versão egípcia da história, baseada em grande parte no registro do Manetão. Agora aqui eu traduzi automaticamente para o português para a gente fazer aqui uma leitura do que esse artigo diz. Depois, se quiser, é só ir lá e ler o artigo completo. Olha aqui a versão que o Manetão vai contar, que a gente vai ver que em muitos aspectos ela é realmente compatível com a Bíblia. Só que ela vai mudar algumas questões ali para fazer parecer que os egípcios eram os bonzinhos e os hebreus que eram os malvadões, e que, na verdade, os egípcios que ganharam a guerra no final, mas ela não deixa de reconhecer que de fato os egípcios tiveram grandes perdas, grande destruição, ruína nas mãos desse povo. Então olha o que o Manetão vai dizer. Vai dizer que eles foram enviados para trabalhar nas pedreiras e continuaram naquele estado miserável por um longo tempo, exatamente como a Bíblia diz, e que o rei desejou que se separasse a cidade de Avares, exatamente a cidade que a Bíblia diz que os hebreus estiveram durante o tempo que eles foram escravizados, que é a cidade também chamada de Gósen, né? E aí vai dizer, então deixada desolada pelos pastores, que é justamente a profissão que a Bíblia diz que os hebreus tinham no Egito, que eles eram pastores. Ah, você como acadêmico, você está confundindo os Ixos, o período Ixo no Egito, com um povo que é denominado pelo historiador como pastores. Ah, então, porque citou pastores, aí você já entende que são os hebreus. Ah, entendi. Quer dizer, então, quando eu vejo pastores no período do bronze tardio, significa que ali aqueles pastores são automaticamente os hebreus. Interessante, está ficando muito interessante o seu argumento como um acadêmico. Vamos lá. A sua habitação e proteção. Então olha que a história aqui que ele vai contar é muito parecida com a história que consta na Bíblia. Aí ele continua, ele vai dizer que o líder deles, que mais... Meu amigo, como você falou, parecida, não é. Não é. Chega a uma conclusão evidente, óbvia, com artefatos, com provas, tá? E depois você chega aqui e defende. Mas enquanto você não chegar com uma evidência, você não pode dizer que parece. Não, parece, mas não é. Ele vai falar que era Moisés, que eles não deveriam adorar os deuses egípcios, nem deveriam se abster de qualquer um daqueles animais sagrados. Que olha que interessante aqui, né? Ele vai falar que esse líder desse povo aí, né, que estava em Avares, eles eram monoteístas, eles recusavam a adoração a qualquer um dos deuses egípcios. Veja só que curioso. E também eles eram... Então qualquer povo na antiguidade que se recusasse a adorar outros deuses, então automaticamente são os hebreus. Entendi. Estou começando a entender a sua lógica, né? A sua lógica investigativa se parece muito, então contra os animais sagrados, os egípcios, ou seja, eles tinham outras leis e outros costumes, inclusive ele vai dizer... Então os hebreus, porque tinham olhos, tinham boca, tinham cabelos, tinham braços, tinham pernas, então... melhor. Então quer dizer que esses pastores, porque tinham tudo isso igual aos hebreus, então quer dizer que eles são os hebreus, porque tinham essas semelhanças, né? Então qualquer pastor lá na época da antiguidade que se recusava a adorar os deuses egípcios, automaticamente ele é um hebreu. Muito bom o seu argumento, muito bom. Que tinham muitas outras leis
que eram principalmente opostas aos costumes dos egípcios. Isso daqui nem se encaixa na questão dos Ixos, porque os Ixos, eles respeitavam os costumes dos egípcios. Inclusive, durante o período de dominação dos Ixos do Egito, eles gostavam tanto da cultura egípcia que eles mantiveram o nome faraó para o líder aqui deles mesmos, né? Então, eles próprios chamavam o líder Ixo de faraó, porque eles mantiveram toda a cultura egípcia ali do período de dominação do Egito. Então não tem nada a ver com os Ixos aqui, ele está claramente falando de outro povo. Aí ele vai seguir, veja só o que o Manetão vai dizer aqui. Ele está falando de outro povo, que são pastores, seminômades. Não está falando de um grupo específico chamado hebreus, israelitas. Não força a situação, não força a barra. Você não pode fazer uma afirmação em cima de uma especulação. Pastores que tinham sido expulsos da terra para a cidade de... Qual cidade aqui? Qual cidade está aqui? Jerusalém. Tem que lembrar que o Manetão escreveu isso daqui. Quer dizer que Jerusalém, na época do Bronze Tardio, não pode ter pessoas que moravam lá e que foram expulsas e chegaram a habitar lá. Não poderia ter pastores seminômades com costumes agropastoris. Não pode ter nada disso. Porque se tiver isso, já é automaticamente os hebreus, os israelitas. Olha só que legal. Aproximadamente no 3º século antes de Cristo. Nessa época, qual povo que morava em Jerusalém? Obviamente que os judeus. Ele sabia disso, ele não era burro, ele era historiador. Ele vai dizer que esses pastores aqui eram justamente os que foram expulsos. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. A gente tem vastas evidências, principalmente as cartas de Teuel Amarna, que tem muito contato com o Egito, daqueles habitantes, daqueles governantes das cidades-estados cananeias ali. Em nenhum momento é citado um povo chamado hebreu, um povo israelita. Você está mentindo. Você está sendo covarde com o seu público. Não existe nenhuma evidência de povo. Vamos melhorar então o argumento. Então vamos lá. Segundo a sua Bíblia, quando o povo saiu do Egito, no Êxodo, saíram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. O próprio cálculo dos estudiosos, dos teólogos, leva esse número para 2 a 3 milhões de israelitas que saíram do Egito. Isso está lá em Êxodo 12, 37, Números 11 e 21. Depois vai se fazer um censo. Para contabilizar o número de homens com idade militar. Ou seja, então nós vamos ter um número de soldados, segundo o Êxodo 12, 41, 38, 26, e Números 1, versículos 3 e 46. Em Êxodo ali vai dizer 603 mil e em Números vai dizer 601 mil. Ou seja, arredondando, 600 mil soldados prontos para a guerra. Correto? Números 26, 2 e 51 também fala. 600 mil homens prontos para a guerra. Na Batalha de Megido, a batalha mais bem documentada da história, se fala que Tutmés III, ou Tutmoses, reuniu uma infantaria de 20 mil homens. Ou seja, a sua Bíblia está dizendo que o povo de Israel, só de soldados, tinha 30 vezes mais do que o maior conquistador daquela época. Me explica isso, acadêmico. Me explica isso. Me explica, acadêmico, os próprios teólogos considerarem de 4 a 5 milhões de habitantes no Egito e o seu povo ter 3 milhões de pessoas vivendo no Egito. Eu acho que já teriam tomado o Egito, né? Eu acho que os historiadores da época iam falar muito desse povo. Esse povo ia dominar ali aquela região. Uma população de 3 milhões de habitantes, 3 milhões de israelitas, com um exército de 600 mil, jogando Tutmés III no chinelo com 20 mil homens, que fez uma batalha memorável ali com a Síria, a Palestina na época do Bronze Tardio. Me explica isso aí, acadêmico.
Encaixa aí o relato bíblico. Você falou que os faraós, eles exageravam porque eles eram vencedores. Teu escritor aí da Bíblia também está exagerando muito. Só que isso aí que ele botou não tem comprovação histórica. Já o do Tutmés III tem comprovação histórica. E aí? Vai continuar surfando nessa onda aí da indústria cristã, da indústria da Bíblia? Porque tem uma demanda comercial. Vai continuar surfando isso aí? Tá ficando feio. Mas vamos lá. Fica interessante o seu argumento. Vamos continuar. Da terra eram justamente os que foram para a cidade de Jerusalém. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer que totalizavam 200 mil homens. Aqui a gente vê que 200 mil homens é uma cifra menor do que aquilo que a Bíblia diz, mas é só para deixar aqui claro que muitos deles vão afirmar que as cifras da Bíblia é muito exagerada, que na verdade até pode ter ocorrido o êxodo, mas é apenas de uns 5 mil homens, eles falam, nada mais que isso, no máximo estourando 5 mil, né, ou menos. E aqui o próprio Manetão vai dizer que houve 200 mil, depois vai falar que dá até cifras maiores, né? E vai falar que isso ocorreu durante o reinado do Amenófis, que é justamente, para quem viu a minha live lá com o Leonardo Andrade, vocês viram que quando ele perguntou para mim qual o faraó do Êxodo, eu respondi que foi de acordo com as minhas pesquisas, com meus estudos, que é baseada principalmente naquela do documentário Patterns of Evidence, que é uma série fantástica sobre as provas do Êxodo. Eles dão vários indícios de que o faraó do Êxodo era realmente o Amenófis II. E aqui o Manetão vai falar que isso aconteceu justamente durante o reinado do Amenófis, rei do Egito. Então vai juntando todas as coisas, né? Eles estavam em Avares, eles foram depois para Jerusalém. Mais para frente vocês vão ver qual é o argumento que ele vai jogar para tentar justificar a saída e o estrago que os israelitas fizeram no Bronze Tardio, né, por volta do século XV, meados do século XV, antes da Era Comum, 1400 e alguma coisa, 1450, 1440. Você vai ver o argumento que ele vai jogar, porque não tem como sustentar isso. Aí ele precisa de um argumento. Você vai ver o argumento que ele vai jogar. Porque a Bíblia ele tem que reconhecer, ele tem que acreditar que a Bíblia fala a verdade. Mas se a Bíblia fala a verdade, esse é um acontecimento impossível de qualquer historiador não ter falado disso. Então, para ele justificar o silêncio dos historiadores, né, ele vai jogar um argumento que é um argumento muito ridículo que todos usam. Mas vamos lá. Eles tinham uma população muito grande com eles, né, de 200 mil homens, e foi durante a época do Amenófis. Vai juntando os pontos, né? Depois a gente vai ter mais coisas ainda para comentar. Aí vai falar, mas para o povo de Jerusalém, mais uma vez ele vai conectar a Jerusalém, trataram os egípcios de uma maneira tão bárbara que aqueles que viram como eles subjugaram o país traicionado. Aqui é o argumento do Homem-Aranha que a gente inventou. O argumento do Homem-Aranha. Se está mostrando Nova York, se está mostrando os prédios de Nova York, se mostra os carros ali circulando em Nova York, os trens, então o Homem-Aranha existiu. Né? Se mostra as coisas que existem na época, então o personagem obrigatoriamente tem que existir também. Olha só que argumento ridículo. Se cita Jerusalém, cita o povo que fez coisas semelhantes e tal, mas não fala que povo é esse. Não, mas então olha só pode ser os israelitas. É aquele argumento também que é muito usado sobre o Deus das lacunas. Eu não consigo mostrar que é ali, mas tudo me leva a crer que é. Ah, então é. Olha só. E a horrível maldade de que eles eram culpados. Veja só, aqui eles vão falar, eles vão reconhecer que esse povo aqui, que está relacionado em Jerusalém, etc e tal, eles devastaram o egípcio, trataram os egípcios de forma bárbara, né? Um pesquisador sério, ele abre mão de esperar um artefato, uma prova, uma evidência concreta sobre algo para se apegar a suposições, a hipóteses. Ele vai falar aqui, né? A horrível maldade que eles eram culpados. Então, embora ele não mencione aqui explicitamente as 10 pragas do Egito, viu? Embora ele não mencione explicitamente. Não mencionou explicitamente. Ah, mas eu quero achar que é.
Parece que é, então é. É o argumento dos crentes. Parece que é, então é. Ele vai falar que ele realmente deixou o Egito em ruínas, né? Arruinou completamente o Egito. Aí ele vai depois mencionar aqui que também foi relatado que o sacerdote que ordenou seu governo e suas leis era de nascimento em Heliópolis e seu nome era Osarsipe de Osíris, que era o deus de Heliópolis. Mas quando ele passou por este povo, seu nome foi mudado e ele foi chamado de Moisés. Ou seja, as próprias fontes egípcias confirmando que esse líder aqui, que tinha outro nome antes. Ah, então entendi. Agora também entendi isso. Ah, se tem alguém chamado de Abraão, na época de Abraão, então é o Abraão da Bíblia. Ah, se tem alguém que na época em que o escritor lá do Pentateuco botou que houve um homem, Moisés, que fez todas aquelas façanhas. Ah, então se eu encontro alguém, um relato na história de alguém também chamado Moisés, então esse é o mesmo Moisés que o escritor está falando lá daquela história dos israelitas. Então, quer dizer que o nome significa aquela pessoa daquele relato. Ele teve o seu nome mudado para Moisés, ou seja, era um líder chamado Moisés que reunia um povo de pastores que viviam em Avares e depois foram para Jerusalém, que arruinaram o Egito. Ou seja, você vai juntando todos os povos que são negacionistas, assim, da pior espécie, que vai negar que realmente ele está falando dos hebreus do Êxodo, dos hebreus do Egito. Só que lógico. Olha só que prepotência, ele não conseguiu provar nada. Ele não conseguiu provar que existe israelitas na época do Bronze Tardio. E é só um retardado, né? É só uma leva de pesquisadores sérios que já colocaram e bateram o martelo que Israel é do ferro 1, né? Idiota somos nós. Idiota somos nós. Ele não provou nada. A única coisa que ele pode ter é a estela de Merneptah, que cita um povo chamado Israel. Só que até os egiptólogos sérios dizem que aquilo ali foi jogado para a galera por Petri Flinders, né? Que ele falou, eu acho que aqui se fala Israel, então é. Aí a moda pegou, porque tem uma demanda comercial, né? Aí, até hoje, a gente convive com este equívoco, porque egiptólogos falam que ali nem caracteres egípcios para designar um povo estrangeiro tem, e a gente vai convivendo com esse equívoco. É o único, mas ainda é início do ferro. Não tem nada com ali século XV, meados do século XV, bem ali no auge do Bronze Tardio. Entendeu? Então, imbecil somos nós. Ele não conseguiu provar nada, não conseguiu mostrar nenhum artefato, nenhuma evidência. Mas se tem o nome Abraão, então é Abraão. Se tem José, então José. É igual o ossuário lá, que encontraram lá, né, em Israel, que parecia que tinha o nome de Jesus. Tem um outro ossuário, que era o nome de Tiago. Então é esse mesmo aí que a Bíblia fala. Né? Então é assim, apareceu o nome, já é. Então tem Nova York, tem carro passando, tem trem ali andando ali nos trilhos. Tem os prédios ali de Nova York, então o Homem-Aranha, então é de verdade, o Homem-Aranha realmente existiu. Porque tem ali, as evidências ali, aquela cidade existe. E ele tá passando ali na Nova York, numa cidade que existe, então significa então que ele existiu também, o Homem-Aranha então existiu. Essa é o nível, mas vocês se merecem, os crentes merecem esse tipo de representante. Como ele está narrando isso da perspectiva dos egípcios, então ele vai dar um final diferente, ele vai dar um retoque na história, ele vai fazer um certo revisionismo, porque ele não vai reconhecer que os egípcios realmente foram completamente humilhados pelos hebreus. Então olha o que ele vai dizer aqui, né? No final ele vai narrar que Amenófis voltou da Etiópia com um grande exército, e aí ambos entraram em batalha, ele e o filho dele, Ramsés, com os pastores e o povo poluído, e os derrotaram e mataram muitos deles, os perseguiu até os limites da Síria. Ou seja, eles deram um jeito de inventar que no final dessa história toda eles conseguiram. Então entendi. Quando a história fala algo que endossa os relatos da Bíblia, então é certo. Mas quando a história fala de um relato diferente, então eles estão modificando. Então é eles que estão modificando. Eles não estão falando a verdade, não. Aí, no caso, eles estão modificando porque eles não querem reconhecer. Entendi a sua linha de raciocínio, entendi.
conseguiram derrotar esse povo, embora não tenha dito que aniquilou eles, que exterminou e tudo mais. É curioso, né, que mesmo quando eles não exterminavam por completo, eles falavam que exterminaram por completo, destruíram completamente, não sobrou ninguém, né? Eles usavam esse tipo de linguagem hiperbólica, né? Mas aqui eles nem sequer usam essa linguagem, meio que reconhecendo que realmente essa vitória não foi lá grandes coisas, mas mesmo assim eles tentaram dar um jeito de falar que os egípcios ganharam essa guerra. Por quê? Porque eu repito, se você for ver todas as crônicas egípcias, você não vai ver eles falando de derrotas. Existem inúmeras derrotas que a gente conhece, que o Egito teve ao longo da história, que a gente só conhece por causa das crônicas dos outros povos, ou seja, os povos que derrotaram os egípcios, e não das crônicas dos próprios egípcios, porque os egípcios eram orgulhosos demais para narrar os seus vexames, os seus fracassos. Então eles usavam esse tipo de linguagem, ou eles mudavam alguma coisa da história, ou davam uns retoques para fazer de conta que, no fim das contas... Os escritores bíblicos não faziam isso não, né? Não retocavam e nem exageravam. Só os outros povos da história, da mesma época, né? Então os egípcios não estão falando a verdade. Agora lá a Estela de Merneptah, quando cita um povo chamado Israel, aí vale. Ali não é invenção não, né? Agora, quando é algo que contradiz a Bíblia, aí é um retoque, é uma modificação, aí é eles que estão inventando e adaptando ao gosto deles, né? Entendi. O Egito deu a volta por cima e venceu, né? Ou tentava amenizar aquilo que aconteceu. E é isso que o Maretão faz aqui. Ele tenta dar um retoque na história para justamente não admitir que Moisés e os pastores, né, os hebreus, realmente arrasaram completamente os egípcios. Mas essa versão que eles contam da história, que é apenas uma parte da história e não é a história completa. E mesmo assim a gente vê que eles não tentam negar que os hebreus de fato estiveram no Egito, que Moisés existiu, que Moisés liderou eles, que eles estiveram lá em Avares, que eram pastores, etc, etc. Volto a repetir que Moisés existiu, pode até ter existido, mas não faz a história não faz nenhuma ligação com esse personagem bíblico. Você tem que ter essa ponte como uma evidência. Cadê a evidência que faz essa ponte entre um e outro? Isso é você que está dizendo. Moisés existiu, Abraão pode ter existido? Pode ter existido. São nomes daqueles lugares, nomes comuns. Existiam mais de 20 Jesuses no século I. Qual que você escolhe para ser o Jesus do Novo Testamento? Você entende o raciocínio deficiente, comprometedor? Não é porque era um nome que significa que era esse da Bíblia. Você tem que ter a evidência que faz essa ponte. Realmente houve uma grande devastação do Egito. Você vê que em momento nenhum, nem os próprios egípcios tentam negar esses fatos. Eles não negavam o êxodo, eles não negavam esses acontecimentos. Eles apenas tentavam dar uns retoques da parte deles para ficar menos feio para eles. Inclusive, você tem uma terceira versão que... Volto a falar. Êxodo sempre existiu. Pessoas com o mesmo nome. O escritor que escreveu o Pentateuco, ele era uma pessoa da época, então ele vai usar as experiências de vida da época dele. Ele vai falar de nomes da época dele, ele vai falar de particularidades da época dele, mas isso não torna o relato dele verídico, verossímil. Isso não torna o relato dele verdadeiro, porque ele está falando de coisas e detalhes da época que existiam. O super-homem aparece numa edição de jornal, aparece usando um óculos, então significa que ele é verdadeiro? Porque óculos a gente tem até hoje, a gente tem jornais até hoje. Ele aparece tomando um cafezinho, significa então que por causa que ele toma um café, significa que aquele personagem é verdadeiro? Usar coisas que existem e que são evidências não torna a história verídica, não torna o personagem real. Não é nem a versão de Maretão, cara, egípcio, nem a versão da Bíblia, né, a versão israelita, que é a versão de Tácito. Tácito era um historiador romano do primeiro século depois de Cristo, que
que ele escreveu o seguinte, ele também comentou sobre o êxodo, ele é outro autor que não nega que de fato os hebreus estiveram no Egito, que houve um êxodo no Egito, só que ele narra da seguinte maneira, ele fala de transportar para a terra estrangeira esta raça detestada pelos deuses. Ele era bastante antissemita, o Tácito, e aí ele vai falar que eles foram transportados do Egito para uma terra estrangeira, e depois ele vai falar que um dos exilados tinha o nome de Moisés. Veja só que coisa. E depois vai dizer que começaram a avançar para onde? Para o deserto. Ou seja, um cara chamado Moisés era um dos exilados que saiu do Egito e foi para o deserto, e do qual, e depois olha para onde ele vai parar depois, do qual expulsaram os habitantes e do qual fundaram uma cidade e um templo. Porque aqui ele vai ter algumas diferenças em relação ao relato bíblico, porque o relato bíblico vai falar que eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto, para só depois eles realmente fundarem uma cidade e tomarem as terras lá dos cananeus. Aqui Tácito não, Tácito ele fala que eles fizeram uma jornada de 6 dias, e aí no 7º já, ou seja, muito rapidamente, não dá nem para confiar num relato desse, porque não dá para você caminhar só 6 dias no deserto e aí já chegar numa cidade e conquistar a cidade e aí fundar a cidade e o templo. Mas olha que coisa interessante, ele vai reconhecer que eles saíram do Egito, chegaram no deserto, liderados por um cara chamado Moisés, e depois disso eles expulsaram os habitantes de uma outra cidade, fundaram uma cidade ali e um templo especificamente. Ele não fala vários templos como se fossem politeístas, mas um templo. Então a gente vê aqui que o próprio Tácito, a narração que ele faz, embora também seja diferente da Bíblia e também diferente de Manetão, porque em Manetão houve uma... Você mesmo reconhece que é diferente um relato do outro. Então você não pode dizer que é o da Bíblia, porque é diferente, meu amigo. Você tá cheio de equívocos aí. Você não tem detalhes contundentes para dizer que é o mesmo. Ah, então eu entendi. Aparece diferente, então eu entendo que modificaram só para não dizer o relato real, porque eles tinham vergonha e porque foram humilhados. Entre os egípcios e esse povo aqui, e Tácito, houve apenas um exílio, ou seja, eles fugiram da terra, mas ele vai realmente reconhecer vários aspectos que concordam com o êxodo bíblico. Agora, como que a gente pode ter certeza que não foi nem o relato de Manetão, nem o de Tácito, que é fiel aos eventos originais que aconteceram de fato, mas sim os da Bíblia? Ou seja, até aqui alguém poderia falar, tá, Lucas, aqui você só falou de várias versões. Tem a versão egípcia do Manetão, tem a versão dos romanos, né, do Tácito, e tem a versão dos hebreus, dos israelitas, que é a versão preservada da Bíblia. Agora, como é que você pode ter certeza que a versão bíblica é a correta e não desses outros autores? Aí a gente vai justamente para um documento egípcio que vai confirmar exatamente a narrativa bíblica, que é um papiro chamado papiro de Puer. Esse papiro aqui não é uma obra oficial, não foi escrita por um faraó, nem ninguém a serviço do imperador. Então ele tem mais liberdade para narrar os eventos tal como eles aconteceram. E aí você faz uma comparação com o que é narrado na Bíblia e você vê que é exatamente os mesmos acontecimentos. Vamos ver o que ele narra aqui. Ele vai falar de sangue em toda parte, vai falar dos mortos. Vamos ver se ele vai falar a data desse papiro. Se ele não falar a data desse papiro, depois vocês pesquisam a data desse papiro, porque eu não quero dar a cereja do bolo para vocês não. Eu deixo para vocês depois. Se esse papiro é antes ou da época do êxodo bíblico, o contado na Bíblia. Eu estou assumindo que o relato da Bíblia é verídico. Eu estou dando essa colher de chá. Eu estou assumindo que o relato bíblico do Êxodo é verídico, só que o relato bíblico do Êxodo, ele é de meados 1440 e alguma coisa. É de meados do século XV. O papiro de Pulver, qual é a data dele? É da mesma data? É antes? É depois? Vamos ver se ele vai falar a data. No rio, que o Nilo está ensanguentado, exatamente o que aconteceu ali na primeira praga, né, do Nilo virando sangue. Ele vai falar que os encantos, os encantamentos dos magos eram ineficazes, que é exatamente o que a Bíblia narra, né, que os magos do Egito tentaram reproduzir os encantamentos de Moisés e não conseguiram. Aí vai falar também da cevada e do trigo que foram consumidos pelo fogo e que desapareceram. É exatamente a mesma coisa que vai falar do fogo que desceu à terra, da saraiva e fogo misturado, que é uma das pragas do Egito.
Egito, que fala aqui dos rebanhos de cabras e que estão desnorteados. E aqui vai ter mais trechos falando sobre a ruína que abateu o rebanho deles. Vai ter textos falando que não amanheceu, que é exatamente o mesmo que a gente viu na Bíblia, que fala das trevas, que expressas durante 3 dias no Egito. Vai falar aqui dos filhos dos grandes lançados contra a parede, que vai falar exatamente, fazer uma alusão à praga da morte dos primogênitos. Vai falar aqui do fogo que acendeu as alturas, que também é uma alusão ali à coluna de fogo. Vai falar aqui que ouro, lápis azul, prata, turquesa, cornalina e bronze são colocados no pescoço das escravas. E é exatamente aquilo que a Bíblia narra, quando fala que os israelitas despojaram os egípcios, ou seja, escravos que tomaram as joias dos egípcios. E também vai falar que, veja, quem estava enterrado com um falcão está em um caixão de madeira. Aquilo oculto da pirâmide estava vazio. Ou seja, eles vão falar de alguém que tinha sido embalsamado, mas que tinha saído dali. Eles fizeram a pirâmide em homenagem a ele, ou seja, era alguém que realmente do alto escalão, um cargo muito importante no Egito, porque eles não embalsamavam qualquer pessoa em um túmulo em forma piramidal, era só para autoridades no Egito. E pior do que isso, vai falar que eles não estavam mais lá, ele já tinha saído dali. E a gente vai conectar com o texto bíblico de Gênesis 50, 26, que vai dizer que assim morreu José, tendo 110 anos de idade, o embalsamaram e o puseram no caixão do Egito, mas Moisés levou consigo os ossos de José. Ou seja, cada detalhe no papiro de Públio concorda em gênero, número e grau com aquilo que está na Bíblia. Será mera coincidência? Óbvio que não. Ou seja, a gente tem aqui uma fonte egípcia concordando piamente com aquilo que narra a Bíblia, o que vai mais uma vez corroborar o fato de que a Bíblia é o relato fiel e original aos fatos e não o revisionismo que foi mais tarde praticado por Maretão e por Tácito e por outros autores. E para terminar, vamos aqui para mais... Viu aí? Não falou a data do papiro. Como pode um acadêmico citar um artefato histórico e não falar a data? Ele não vai falar, porque isso vai derrubar o argumento dele. Mas depois você pesquisa a data do papiro de Pulver, papiro egípcio de Pulver, que aí você vai descobrir a safadeza do argumento dele, a canalice. É esse tipo de representante que os crentes têm. Por isso que quando vão para um debate, um debate sério, tomam porrada do início ao fim. Porque são esses caras aí que representam o meio evangélico. Essa pérola aqui que ele vai soltar no mesmo vídeo. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Eu pergunto para você, cara, qual é a chance de uma madeira com propriedades químicas e físicas completamente diferentes de um organismo vivo se transformar numa cobra, Brasil? Me fala qual é a chance. Mas essa foi a história de um israelita. Para terminar, aqui nesse vídeo, tem uma hora que ele fala que os egípcios não registraram a questão do êxodo, das pragas, deles se afogando no Mar Vermelho, porque eles não costumam registrar as vergonhas e as humilhações. Só que eu faço o quê com as descobertas do faraó Amenhotep IV, Akhenaton, que implementou o monoteísmo e depois que ele morreu, o Egito buscou arrancar sua memória, sumir com a sua existência, mas mesmo assim a arqueologia desenterrou várias evidências da sua existência e da sua história de querer implementar o monoteísmo. E por que os relatos da Bíblia até hoje nenhum arqueólogo achou nada que fundamentasse? Só o fato dos egípcios quererem apagar a memória de Akhenaton e a arqueologia conseguir desenterrar evidências sobre Akhenaton, e você não ter um dentinho, um pedacinho de osso, nada de um homem que ficou do lado do faraó, filho da princesa, faça-me um favor, meu amigo, aí você ofende a minha inteligência. Bíblia de Estudo Arqueológico, NVI, fala: imagina os estudiosos capacitados que foram responsáveis pela produção dessa Bíblia. Imagina a bagagem desses camaradas. E olha o que eles falam. Ó, Bíblia de Estudo Arqueológico, NVI.
E olha o que eles falam sobre Canaã. Olha só o que eles falam sobre Canaã. Vamos ver o que eles falam sobre Canaã. Mudanças em Canaã, povos, terras e governantes antigos. A partir do século XII antes da Era Comum, apareceu uma nova cultura em Canaã. Pequenas vilas agrícolas sem muros e proteções e dispersas ao longo de toda a terra. Então quer dizer que antes eram os cananeus que estavam lá. A partir do século XII, uma nova cultura. Então cadê Israel nessa história? Ué, Israel não existia nessa época, não? Os arqueólogos denominam esse período Idade do Ferro. Ah, quer dizer então que a partir da Idade do Ferro teve uma nova cultura, um novo povo que começou a estabelecer vilas agrícolas ali. Ah, entendi. Ué, mas não era Israel que estava lá desde da época do Bronze Tardio? Desde a época do século XV, antes da Era Comum? Esses centros agrícolas produziram a primeira evidência arqueológica tangível da presença de Israel em Canaã. Ah, quer dizer que antes então é só especulação. Uma evidência arqueológica tangível só é a partir do século XII antes da Era Comum. Ah, entendi. Esses estudiosos devem ser burros, né? Porque eles não sabem que a Bíblia diz lá que no século XV já existia Israel ali. É virtualmente impossível encontrar evidências da presença de Israel na Terra. Além disso, não temos nenhum registro na Bíblia ou em qualquer outro lugar de algum embate entre o povo de Deus e as forças egípcias que, por vezes, varreram Canaã durante a Idade do Bronze Tardio. De fato, o primeiro encontro documentado, ou acadêmico, é documentado, tá? Se baseia em documentação. Não ocorreu antes da época de Merneptah, no final do século XIII. Um grupo de estudiosos, entretanto, acredita que Israel não chegou a Canaã senão por volta de 1200. Alguns acreditam não tem evidência antes disso. Não é questão de crer, é questão de artefato, de evidência. Alguns acreditam em que a nação israelita emergiu da população cananeia nativa da época. Porque se antes não existia uma cultura diferente da deles, só veio aparecer uma cultura de vilas e aldeias diferente da deles a partir de 1200, uma narrativa não histórica, como também é estada no Egito, o Êxodo, a peregrinação do deserto, a conquista e o período dos primeiros juízes. Portanto, está aí uma obra acadêmica, a Bíblia de Estudo NVI é acadêmica, feita por estudiosos de bagagem, dizendo que Israel não existia senão a partir do Ferro I, ou seja, de 1200 a 1100.